Segundo a Unesco, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e, por conta disso, começa no Maranhão hoje também a Semana dos Povos Indígenas. E é para saber o que vai ser discutido durante todo esse período que nós vamos fazer o programa de hoje conversando com o professor Deusdedit Leite Filho, que é arqueólogo e diretor do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Bom dia, professor. Bom dia. Eu chamei seu nome direitinho? Sim, me compliquei. Sim. Deixa eu ver. Pois é, hoje é o Dia Internacional e a gente começa essa discussão aqui no Maranhão. O que basicamente que vai ser discutido dentro dessa semana toda? Bem, as questões que envolvem os povos tradicionais indígenas são muito amplas e complexas, né? E há muito desconhecimento por parte do maranhense em geral a respeito tanto da realidade desses povos quanto até da natureza da sua cultura e da contribuição para a nossa própria cultura. Nós somos uma sociedade pluriétnica. Tivemos um processo histórico muito violento de ocupação por parte dos europeus. Muitas populações foram dizimadas e os grupos indígenas que ainda vivem são povos resistentes, que resistiram a toda essa frente de violência, de escravidão e estão hoje brigando pelos seus direitos. Não é à toa que eles estão tão dizimados e, vamos dizer assim, um pouco acuados, né? Exatamente. Foi nós que fizemos isso, né? A gente chegou, isso. Tomou a terra, botou eles para fora e agora não quer deixar eles voltar de jeito nenhum, né? Mas isso eu diria que agora, ao longo desse tempo todo, já está havendo pelo menos uma possibilidade de reconhecimento desses direitos, de toda essa tradição que eles têm? Bem, é uma luta constante, porque no Brasil nós temos questões cíclicas que se mostram favoráveis e desfavoráveis às questões dessas populações, né? Das populações invisíveis e das populações mais marginalizadas, né? No caso dos grupos indígenas, a gente tem, desde o começo do século XX, o Serviço de Proteção Indígena, com o Marechal Cândido Rondon e muitos outros que deram sua contribuição. E especificamente a partir da Constituição, você tem uma ampliação dessa questão das possibilidades de autorreconhecimento e de direito desses povos e principalmente aqui no nosso caso do Maranhão, a partir dos anos 90, com a demarcação efetiva de algumas terras, né? Hoje nós temos 16 terras. Esse é um processo jurídico importante que contribui para dar mais legitimidade para esses povos. Mas os problemas são muitos. São muitos. Essa demarcação, apesar de ter esse reinício a partir dos anos 90, ainda é um processo muito, vamos dizer, muito lento, muito incipiente, está muito no começo ainda, apesar de tanto tempo, não está, professor? Está muito no começo e, como eu falei da questão cíclica, sofre constantemente avanços e recursos, né? Então, agora mesmo a gente está num momento muito difícil para as comunidades indígenas, para as comunidades como um todo no Brasil, porque o órgão que oficialmente era responsável, é responsável pela questão indígena, foi praticamente desestruturado. O atual governo federal acabou com 280 cargos de chefias da FUNAI. Então, há no momento, toda uma política de desestruturação de direitos que foram conseguidos com muita luta, com muito empenho de alguns segmentos. Fora isso, toda essa questão que envolve terra, envolve latifúndios, envolve grandes interesses do agronegócio, é muito polêmica. Então, atualmente, existem processos que querem reverter algumas dessas demarcações. Então, isso é um retrocesso. Se avançou um pouco fazendo a demarcação e agora existe o movimento contrário. Contrário. Existem políticas de desestruturação da própria luta indígena, né? Desqualificação. E então são muitos interesses, porque como o Brasil não mantém um controle rígido, as suas reservas naturais, muito menos nos seus parques e muito menos também nas suas áreas indígenas, o ataque é constante por parte de madeireiros, expansão do agronegócio e outros interesses. E as áreas que estão preservadas, grande parte das áreas, são as áreas indígenas. Então, depois de muitos ambientes terem sido explorados e terem sido, de certa forma, detonados, agora esse capital se volta para essas áreas indígenas. Temos o caso clássico lá de Rondônia, dos Cinta Largas, em que tem muito diamante nas terras indígenas. Então, existem muitos interesses. A questão não é tão simples quanto falar de reconhecer direito
dos indígenas. Falar que vai reconhecer o direito é fácil, né? Preconceitos e também interesses econômicos muito fortes por detrás dessas polêmicas todas. Mas a gente pode dizer também que a partir de movimentos como esse que a gente teve agora aqui no município de Viana, nos Gamelas, apesar da maneira como aconteceu, é uma forma dos índios estarem dizendo: nós queremos nosso território de volta, nós precisamos ser reconhecidos, nós precisamos dizer que existimos? No caso específico dos Ganelas, que nem outros segmentos, são grupos que estão procurando o auto-reconhecimento, que estão reivindicando o que a Constituição garantiu. Então, esse é um problema, porque até pouco tempo a própria comunidade da região reconhecia eles como os índios, mas a partir do momento que você quer ter o status de índio, que você quer ter um território que oficialmente foi doado pela burocracia do Brasil Colônia. São diversos mapas que mostram que grande parte daquelas terras foram doadas aos índios. Em 1700, não sei quanto. Isso, no começo de 1800. Então é complexo. E as pessoas, a sociedade brasileira tem que amadurecer mais nas suas relações, né? A gente tem que deixar de ser menos passional e ser mais racional com essas questões que são fundamentais, né? Questão de direitos humanos, questão de reconhecimento do direito de cidadão e, acima de tudo, também direitos que foram conquistados. Então tem que ser repensado. Se isso é um incômodo, se as pessoas da região não se sentem satisfeitas com isso, então vamos uma mesa de negociação mais ampla. Essa mesa de negociação que está complicada, professor, porque o pessoal não quer sentar para conversar. Exatamente. E está muito complicado. Com essa desestruturação da FUNAI, eu imagino que fica mais complicado ainda essa mesa de negociação. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. É só um minuto. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco de conversa com o professor sobre essas questões indígenas, e a gente estava falando dessas negociações que elas são muito demoradas, vamos dizer assim. Para facilitar a coisa, o governo do estado criou até um grupo de implantação desse problema aqui com relação aos Gamelas. Iniciativas como essa pode dar um gás a mais nessa caminhada? Sim. É fundamental, porque a partir da Constituição, o governo federal continua com a carga maior de responsabilidade, mas elas foram mais ou menos divididas com os estados e os municípios em que essas populações estão assentadas, né? Então tem que haver a participação, que envolve muitos interesses, inclusive. No caso aqui específico do Maranhão como um todo, esses processos que o governo federal está querendo implementar, de revisar a demarcação das terras, todos esses processos são muito traumáticos, porque é fruto de má gestão de muitos anos que se acumulam. Por exemplo, durante muito tempo, o Maranhão recebeu e assentou colonos, principalmente vindo do Nordeste como um todo, muito próximos de áreas indígenas ou até dentro de áreas indígenas. Dentro de áreas indígenas. Naquela região ali de Viana foi praticamente todo dentro da área indígena, né? Exatamente. E então a gente vai ter muitos casos, né? Então, o próprio governo muda de rumo constantemente. E essas populações, claro, as pessoas que são assentadas têm seus direitos também. Mas os indígenas têm também seus direitos. Mas o problema aí não é que eles cria ficam esse invisíveis. Conflito de direitos, vamos dizer assim. Os índios têm os direitos garantidos já lá desde o descobrimento do Brasil, era deles, pronto. Sim, sim. Os assentados, os poceiros, têm os direitos porque chegaram lá e tiveram também a garantia de que iriam ficar nessas áreas. Muitos com a escritura, que eu mais vi em Viana, por exemplo, foi gente me mostrando a escritura da terra. Então, sim, todos dizem, nós temos direitos, nós temos direitos. Aí como fica essa discussão a respeito de direito que todo mundo tem? É a intermediação do Estado, né? Quando a gente pensa num grande projeto de implantação, como é que foi a refinaria Prêmio de Bacabeira, que as pessoas tinham direitos também, mas basta uma canetada para que o interesse econômico pesasse mais do que o interesse individual das pessoas. Quando a gente pensa muitos outros grandes projetos,
a gente vê. Então é questão de sensibilidade e também de decisão política dos gestores. Decisão política, é verdade. Então é claro que as pessoas não podem ser prejudicadas, do mesmo jeito que a gente quer o reconhecimento dos indígenas, a gente quer, enquanto cidadão, enquanto direito à educação, à saúde, a gente quer para as pessoas em geral também. Claro que a gente sabe que o Brasil hoje é um país muito deficitário nas mais diversas áreas que envolvem esse reconhecimento dos direitos básicos do cidadão e acesso à educação e saúde, que é a coisa mais primária. Mas um problema não justifica o outro. Com certeza. A gente tem que separar o joio do trigo. Então tem que haver negociação, tem que haver consenso, mesmo havendo tensões, você não é obrigado a concordar com o seu vizinho, mas você tem que chegar a um acordo com o seu vizinho. E cabe ao Estado como um todo fazer essa intermediação, para que haja menos conflitos nessa área. Exatamente o dia que é comemorado hoje é por conta dessa não inserção desses povos tradicionais dentro desses direitos que as constituições dos países como um todo inserem, né? São só 5% da população mundial que são grupos tradicionais. Quando se fala em indígena, na realidade se está falando de aborígenes, está falando de comunidades tradicionais africanas e dos próprios indígenas daqui da América como um todo. E são os grupos mais distantes de todo e qualquer benefício do ponto de vista da educação, da saúde e muitos outros. Então é uma luta constante para que esses povos tenham o seu reconhecimento. Isso vale também dentro do processo histórico para grupos que vieram depois, como a questão dos quilombolas, que foram trazidos à força também da África. Há uma dívida muito grande do país como um todo com esses povos todos. E de uns anos para cá se estava pelo menos discutindo essas questões. E a gente tem muito temor com o momento político atual, porque há um retrocesso de todas essas políticas, né? Mas, de qualquer forma, no caso indígena, é muito específico, a minha formação mesmo é em arqueologia, a gente sabe que pelo menos há 9.000 anos já existiam grupos pré-históricos vivendo em algumas áreas do estado, na região da Baixada especificamente, lá da área do conflito, existiram muitos outros grupos que já habitavam em palafitas, enfim, do ponto de vista territorial, do ponto de vista jurisconsulto, já tem toda uma carga muito grande de direitos. Então foi a gente que chegou mesmo agora e está tomando conta de tudo, né? Exatamente. E mais preocupante é que a questão indígena como um todo é par e passo com a questão ambiental. E é fundamental também que se veja a questão dos nossos recursos hídricos, dos nossos recursos ambientais como um todo. E há um descontrole total. Então há um processo de desmatamento muito vigoroso. E as sociedades indígenas, de certa forma, elas barram um pouco, porque o modo de vida do indígena, ele é diferente da visão capitalista ocidental que a gente Mas, professor, a gente pode dizer que algumas etnias, de alguma forma, elas conseguem uma sobrevida, vamos dizer assim, de sua cultura um pouco maior que as outras. Por exemplo, eu visitei os Guajajaras. Achei que os Guajajaras, apesar de ser o maior número no Maranhão, mas eles estão mais bem estruturados em termos de território, em termos de preservação da cultura. Os Canelas e os Gamelas, eles estão numa outra situação. É o que eu estou vendo. É assim mesmo? É, mais ou menos. Os Canelas também têm a cultura muito bem preservada. O primeiro passo é a questão da língua. E isso a própria programas de educação. Olha, nosso café já está super frio. A gente só conversa, eu tomo café, só ficar quieto aí. E a própria questão da educação tem privilegiado o material didático nas línguas indígenas. Então, é fundamental que essas tradições sejam passadas em suas línguas. Então, uma das fragilidades desses povos que ficaram invisíveis, que sofreram, que ficaram acuados, é que muitos perderam parte da sua língua. Então, a partir da língua... Isso aconteceu muito com os Gamelas, né? Eles perderam muito essa identidade. Perderam parte da língua, perderam parte dos seus costumes, mas ainda tem outros costumes. E, acima de tudo, a gente tem que ver o que a nossa Constituição garante, é o direito do autorreconhecimento. Se eu me autorreconheço como sendo de uma família indígena, se meu pai se reconhecia como essa tradição, tem que ter orgulho, sim,
E não tem que esconder, tem que mostrar. E aí passa pela cultura, aí passa pelos valores. Mas então, aí deixa eu fazer aqui o papel de advogado do contra. Sim. Essa questão desse autorreconhecimento, ele é uma coisa muito sutil, ao mesmo tempo é muito polêmica. Eu vi assim, uma questão muito tênue e muito discutível. Por exemplo, numa família toda, não pode um filho dizer que é índio, dizer que é indígena, se pai, mãe e 10 irmãos dizem que não. Pode. Você vai me responder no próximo bloco, eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto. Chegamos no nosso último bloco de conversa aqui sobre os povos indígenas, seus problemas, alternativas para esses problemas e tal. E a gente estava falando desse autorreconhecimento indígena. Eu, por exemplo, posso chegar e dizer, sou índia? Posso? E se minha família toda não é? Bem, nós somos uma sociedade pluriétnica. Então, essa questão do conceito da autodeterminação passa por diversos níveis, diversos critérios, né? Critérios familiares, critérios territoriais, critérios de abraçar ou não aquela cultura, né? Então são questões muito sérias. Claro, vão ter exceções, vão ter pessoas que vão estar querendo ser índio por ter alguma afinidade com todas as propostas indígenas, e vão ter indígenas que vão negar que são indígenas. Com a mesma questão dos afrodescendentes, né? Tem pessoas que, do ponto de vista de fenótipo, são claramente de descendência africana, mas negam, se acham brancas, se acham... Então são questões muito complexas que o Brasil também nunca resolveu muito bem. Tá? Essa questão multirracial, a gente é tudo aqui. Sim, nós somos uma sociedade pluriétnica, com grande maioria de negros e de indígenas, e cabe ao cidadão ter essa consciência. Para ele ter essa consciência, ele tem que ter acesso à sua história, à sua cultura, à sua visão de pertencimento ao local onde ele vive e às práticas que ele vivencia. Então, são questões bem mais específicas que envolvem essa questão. No caso lá, nessa família Viana, mais específica, a gente tem uma trajetória histórica, a gente tem todo um processo que, em base, justifica. Não é também tão simples as pessoas dizerem que eles já são caboclos, que não são índios. A questão não é tão simples assim. Tem uma série de elementos, inclusive foi feito um laudo antropológico. Olha, sei que eu fiquei toda confusa, porque se eu chego numa família lá de uma senhora de quase 100 anos, ela me diz, não, eu não sou índia, meu marido não era índio, eu tenho 10 filhos, eles não são índios. Aí de repente eu descubro um que se declarou indígena, índio, participa dos movimentos lá de todos, e eu disse que é índio. Aí eu fiquei, mas como é possível? Uma família que tem 10 filhos, como é que só um pode ser? Você já pensou na carga simbólica e na carga negativa, você ser de uma minoria, ser excluído, ser perseguido, e você se autoafirmar como sendo dessa minoria? Tem todo um peso social muito grande também, que a própria mídia e a própria sociedade como um todo cobra, né? Então envolve todas essas questões. Agora, vendo a questão mais ampla, por exemplo, você falou dos Guajajaras, existe Guajajara semi-urbano, como é o caso lá da Aldeia Branca, em Grajaú, que é um bairro de Grajaú, que é composto por aldeias indígenas. Existem aldeias completamente isoladas, em que poucas pessoas falam português. Então, são situações muito variáveis. O que a gente tem que entender, e que a sociedade brasileira não entende como um todo, é a questão do estereótipo do índio. Acha que o índio tem que estar pintado, tem que estar de cocá, tem que estar seminu para ser índio. E não é isso. O índio pode usar computador, pode usar celular, pode ter a sua própria língua, mas ele não vai deixar de ser índio por isso. Porque ele usa um computador, ele não deixa de ser índio. Ser índio, né? Porque ele está vestido, isso. Ele não deixa de ser índio. A gente tem um caso clássico do Juruna, que era um deputado muito atuante, inclusive, mas que andava com um gravador porque não confiava na palavra do branco. Ele tinha que gravar tudo que o branco dizia, que era para depois exatamente cobrar. E ele era ridicularizado pela grande mídia por já ser um índio que usava a tecnologia. Então são absurdos, falta de consciência do brasileiro, da sua situação
enquanto povo, da sua história, da situação mundial, de você ter o seu reconhecimento enquanto país, e tem que ter o diálogo, tem que saber lidar com as diferenças, tá? E é isso que a gente tem que evoluir nesse aspecto. Se houver esse processo de evolução assim, caminhando? Como eu falei, avanços e recuos. As próprias discussões de amplo macro envolvendo questões pedagógicas são extremamente complexas. Eu creio que hoje, no ponto de vista da questão de gênero também, há toda uma série de avanços e retrocessos, né? A questão das censuras, enfim, eu acho que a gente ainda tem que evoluir bastante. E essa evolução passa exatamente pelo respeito, tudo aquilo que a nossa Constituição garantiu. Respeito à individualidade, respeito à escolha e respeito à cultura de cada um. E, acima de tudo, garantir que a pessoa possa ter dignidade. Dignidade no seu modo de ser, no seu modo de ver e no seu modo de viver como um todo. Aqui no Maranhão, professor, de alguma forma a situação é igual à situação de todo o país ou a gente tem algumas particularidades? Do ponto de vista indígena, o Maranhão é considerado um lugar muito conflituoso. Claro que tem lugares também muito graves, como o Mato Grosso, por exemplo, em que o agronegócio, a soja, se expandiu de tal forma que está afetando as comunidades indígenas. Muitos jovens indígenas estão se suicidando, exatamente por terem a ruptura do seu mundo e não querer abraçar o mundo do branco, e ficam confusos. Então leva a perda de referenciais e, por desilusão desse mundo, se suicidam. A mesma coisa também vale com a questão das tradições. Muitos cemitérios indígenas, os plantadores de soja, por isso simplesmente passaram por cima. Então, você vai, aos poucos, você vai praticando o Aí é falta de respeito por o etnocídio. Exatamente. Isso acontece com o nosso sertanejo aqui também, com a expansão da soja, em que as pessoas perdem muitas vezes os seus cemitérios e chegam finados, não tem mais aquela referência, o seu morto para ir lá referenciar, porque passaram a máquina por cima de tudo. Então, são questões que podem ser resolvidas se houver respeito pelo outro, né? E passa por aí. E no caso dos indígenas, a gente tem que ter essa noção que ele é a nossa matriz, do ponto de vista não ficava mais fácil se a gente pensasse assim, que é a nossa matriz? Não ficaria mais simples esse processo de absorção da importância dos indígenas para a nossa cultura? Sim, seria. Nós não comemos farinha d'água, nós não dormimos em rede, nós não temos muitas palavras indígenas. E por que se nega isso constantemente ou se vê de forma caricata? Então são questões muito importantes que a gente tem que absorver, trazer para a discussão. Tudo isso está em discussão agora nessa semana, a semana, né? Vai discutir especificamente mais a situação atual dos grupos indígenas. A gente vai ter o professor Alfredo Wagner como convidado, a liderança Sônia Guajajara vai estar presente também. Excelente. Uma professora do Museu Paraense Emílio Guilde, que trabalha com os Capó, que também é um outro grupo muito importante, então na fronteira com o Pará, tem uma arte plumária que o Daci Ribeiro, nos anos 60, considerou a mais sofisticada do Brasil e que tem sofrido muito com madeireiros, né? Inclusive o Exército vai com a Polícia Federal, faz ações lá coibindo os madeireiros, mas depois que sai, há todo um processo violento de morte. Existe muita morte. É quase o inimigo número 1. Há um recrudescimento do número de mortes de indígenas no Maranhão. Os madeireiros, a gente pode ser considerado quase o inimigo número 1 dos povos indígenas? Sim, em alguns casos, sim. Né? Os madeireiros, mas também os poceiros e muitas vezes o agronegócio também. Mas a gente vai ter muitos inimigos número 1, na verdade. Muitos inimigos para tão pouca possibilidade de resistência. Mas os índios são guerreiros. Eles só existem porque conseguiram criar estratégias de resistir. E a gente espera que eles ainda resistam muito tempo e que possa dar a sua contribuição de cada forma mais positiva para a nossa cultura como brasileiro. Com toda certeza. Professor Deusdedit Tilide Filho, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado por essa entrevista e que as discussões sejam boas e que a gente tenha logo resultados, né, nessa questão toda, nessa polêmica toda que a cada dia acho que passa que fica mais grave, mais tensa. Isso. Mas muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço.
E você já sabe que você pode rever essa entrevista ou qualquer uma das outras no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, e nas nossas redes sociais também, é claro. E todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã com muita informação. Tchau!